já está aqui do meu lado, né, Dr. Harrison Castro, e ele veio conversar, já esteve com a gente no outro programa, na outra segunda-feira, e agora o assunto a gente considera assim delicado e também cheio de dúvidas, né, principalmente para os homens, quando a gente fala de impotência sexual, que é um assunto que já deixou de ser um tabu, hoje é bastante discutido, né, doutor? E já tem, inclusive, vários métodos que podem contornar essa situação. A primeira pergunta é chave. Existe uma idade para que se passe por esse problema? Porque geralmente diz, impotência sexual, só para quem está na terceira idade. E a gente sabe que, às vezes, a pessoa, se estiver muito nervosa na hora de uma relação sexual, ela pode passar pelo problema. Seja bem-vindo ao Vida e Saúde. Ok, obrigado, boa noite aos telespectadores, obrigado mais uma vez pelo convite aqui participando com vocês. Realmente é um tema muito controverso e bem polêmico, né? A gente sabe que hoje a incidência de impotência sexual é extremamente grande, a quantidade de pessoas que sofrem desse problema é extremamente alta e a gente sabe que existem muitos homens que ainda têm preconceito, ainda têm receio de procurar o urologista e procurar uma ajuda médica para fazer esse tratamento. Os pacientes que são acometidos realmente podem acometer várias idades, né? Desde pacientes adolescentes e adultos jovens, né? Podem ser acometidos por esse problema. Aí, nesses casos, geralmente é de causa psicológica, né? Que são aqueles pacientes que estão ingressando na vida profissional, ingressando na vida estudantil. Então, existe uma pressão do mercado de trabalho muito grande. Então, todas essas questões psicológicas acabam afetando a relação sexual e acabam provocando impotência, né? Nos pacientes mais idosos, acima de 40, 50 anos, aí sim realmente é uma incidência muito alta, aí predominam nesses casos as causas orgânicas, que a gente chama, né? Que aí é o diabetes, é a pressão alta, é o tabagismo, os pacientes que fumam, né? O uso de medicamentos, né? A queda do hormônio masculino, que é a testosterona. E também acontece, às vezes as pessoas acham que é só nas mulheres, né? E na verdade não é. Isso, a gente vai até falar um pouquinho, isso chama, a gente no homem chama de andropausa, né? Isso. Na verdade não é o termo correto, mas andropausa é como se fosse o período semelhante no homem da menopausa da mulher, né? Que acontece devido a essa queda do hormônio masculino, a testosterona, e uma das consequências é a impotência sexual. Agora, como é que a gente pode definir, então, a impotência sexual? Né? O que seria? Seria questão psicológica? Seria questão do organismo desse homem? O que seria? Como a gente pode definir? Impotência sexual, definindo, é a dificuldade ou incapacidade de você obter ou manter uma ereção peniana satisfatória para você desenvolver uma relação sexual de qualidade, né? Então, essa é a definição de impotência sexual. Então, todo esse processo de ereção está muito relacionado ao cérebro. Então, tudo começa com estímulo externo, né? A gente acabou de falar com o neuro, hein? Exatamente. Tudo começa aqui com o processo cerebral. Você tem uma ativação cerebral através do estímulo externo. Esse estímulo desce através da coluna, né? Através da medula e vai até o órgão genital, que é o pênis. Esse estímulo chegando uma vez no pênis, ele promove uma liberação de uma série de substâncias que façam que uma quantidade maior de sangue chegue até o pênis e promova o processo de ereção. Esse mecanismo todinho aí, se ele não tiver corretamente, desde o princípio a pessoa diz assim, você tem que se concentrar e se dedicar totalmente àquele momento, àquele ato, já pode provocar a impotência, então. Com certeza. Então aí você vê, sabendo esse mecanismo de ação, desde pessoas que têm problemas, por exemplo, paciente que tem AVC, Parkinson, Alzheimer, ou até questões psicológicas do próprio dia a dia, pode afetar a ativação cerebral, porque você não consegue se concentrar e não consegue mandar o estímulo adequado através da medula para o órgão genital, pode ser uma das causas. Pacientes, por exemplo, paraplégicos e tetraplégicos, que têm problema de coluna, o estímulo não desce adequadamente pela coluna até o órgão genital, ele tem impotência também. Pacientes que fumam, que têm diabetes, pressão alta, têm colesterol alto no sangue, o que acontece? Formam-se placas de gordura dentro dos vasos sanguíneos, dentro das artérias, e, consequentemente, não chega uma quantidade de sangue adequada até o pênis. E, consequentemente, ele não consegue ter uma ereção satisfatória. Pois é, tem alguns casos, inclusive, que a gente sabe que as pessoas comentam muito, principalmente os homens. Porque às vezes bebem um whiskyzinho a mais, então tomam uma cervejinha a mais, demoram mais a ter a ereção. Mas eles levam isso como um lado bom, né? Porque vai demorar. E, na verdade, pode prejudicar a saúde e a rotina sexual desse homem. Pode. Tudo em excesso traz malefício para o organismo, né? E a gente sabe que realmente tanto o cigarro como o álcool em excesso prejudica o processo de ereção e pode ser causa frequente de impotência. Agora, uma coisa muito interessante. As mulheres, elas estão sempre se cuidando mais do que os homens. A gente até conversa sobre isso, parece que a gente é mais disciplinada, não sei. Quando a gente fala de um homem fazer uma vasectomia, ele já acha logo que ele não vai ter mais ereção, que ele não vai ter mais o desejo sexual. E influi você fazer uma vasectomia para evitar ter mais filhos. Você já teve 3 filhos, a mulher
não pode fazer uma cirurgia, não pode fazer uma laqueadura. O homem que vai fazer uma vasectomia, ele pode ter o processo sexual dele também prejudicado? Essa pergunta é muito interessante, porque realmente muita gente acha que fazendo a cirurgia de vasectomia, né, só para explicar, a vasectomia é uma cirurgia que é feita de esterilidade do homem, ou seja, é uma cirurgia similar ao que a mulher faz para fazer ligadura de trompa. Então, a vasectomia, nós ligamos o canal que leva o espermatozoide para que o homem não tenha mais filhos. Essa cirurgia não afeta em absolutamente nada a potência sexual, tá? Não tem nenhuma interferência. Tem muita gente que acha que se fizer a vasectomia não vai... Sinalzinho da cabeça, mas... fica preocupado, acha que não vai ter mais uma potência adequada, mas não interfere em nada. O psicológico pode influenciar, com né? certeza, com certeza. Mas a cirurgia em si não afeta em nada a potência. Em relação aos vários produtos que surgem no mercado, inclusive uma cirurgia também já consegue se fazer, quando se é diagnosticado realmente que existe o diagnóstico que a pessoa tem problemas de impotência sexual, já tem inclusive prótese que ajuda. Nós temos o Viagra, que todo mundo sabe que já é vendido, inclusive tem pessoas que exageram na utilização da medicação, tem jovens que estão querendo, por curiosidade, utilizar a medicação. Como está esse processo, desde a cirurgia ao simples remedinho azul? Isso. Então é importante falar que, em relação ao tratamento da impotência, a gente sempre começa o tratamento, primeira coisa, corrigindo os hábitos do paciente. Se eventualmente ele tem pressão alta, tem que corrigir a pressão. Se tem diabetes, tem que corrigir o açúcar no sangue. Se ele fuma ou bebe, tem que parar de fumar e beber, ou seja, que são as causas que podem estar provocando a impotência. A primeira coisa é corrigir esses maus hábitos dos pacientes, né? Aí a segunda coisa é você entrar com os medicamentos, é a primeira linha de tratamento. E aí existem vários medicamentos no mercado, né? Existem medicamentos... perigosos também com excesso. Se usado em excesso, perigoso. Tem alguns pacientes que não podem usar, quem tem problema, quem toma remédio para o coração não pode usar esses medicamentos, porque pode baixar muita pressão. Existem vários mercados. A gente sempre recomenda tomar 30 minutos antes da relação sexual. E aí o tempo de ação vai desde até 4 horas até 36 horas, né? Existem várias opções hoje no mercado. Nos casos que não respondem à medicação, aí nós tratamos com injeções no pênis, né? O paciente, antes da relação sexual, injeta uma substância diretamente no pênis e isso induz um processo de ereção. É uma segunda linha de tratamento. E nos casos realmente refratários, que não respondeu nem a medicamento, nem a injeção, aí sim é que você falou a opção de prótese peniana, né, que nós fazemos uma cirurgia e colocamos uma prótese de silicone dentro do pênis, né? E aí você, com resultados até bons. Muitos pacientes que nós colocamos, os resultados são bons, o pessoal fica muito animado e tem uma relação sexual de boa qualidade. Nessa questão da injeção, que já é a segunda tentativa para que não venha para a cirurgia da prótese, tem uma idade para que esse tratamento seja feito? É a partir da terceira idade, que é mais ocasional? Isso. Normalmente, esses casos que não respondem a medicamento, geralmente são pacientes acima de 50 anos, que geralmente já têm vários problemas orgânicos. Aquele paciente que já teve AVC, infarto, tem diabetes, pressão alta, é tabagista, que os vasos sanguíneos já estão tudo obstruídos por placa de gordura, que aí nesses casos o medicamento não resolve, né? Aí geralmente nesses casos a gente parte para as injeções e em último caso para a prótese peniana. É mais em pacientes acima de 50 anos. Doutor, agora tem o caso inverso. Tem a ejaculação precoce, né? Que às vezes a pessoa quando está começando a situação já é feliz, antecipadamente, né? Como tratar a ejaculação precoce? Que a gente percebe que também acontece tanto com os adolescentes, como também já com os adultos. Isso. A ejaculação precoce ela é um problema extremamente frequente. No nosso consultório a gente tem muitos pacientes, inclusive pacientes jovens, né? Porque a ejaculação precoce, ela está muito relacionada a causas psicológicas também. Principalmente, 90% dos casos é de causa psicológica. Então o paciente fica ansioso, preocupado, estressado, eventualmente teve uma impotência em uma relação, então ele vai ansioso para a próxima relação. Isso acaba interferindo na região cerebral responsável por esse processo de ejaculação, então ele vai muito ansioso e acaba ejaculando muito rápido, né? Então, é importante a definição da ejaculação. É aquele paciente que ejacula, ou seja, ele perde o controle da ejaculação, ou seja, ele ejacula logo no início da relação ou logo depois que inicia o processo de relação, ele já ejaculou muito rápido, ele perde esse controle, né? Então, o tratamento, geralmente, a gente faz um tratamento conjunto com a psicoterapia. O papel do psicólogo é muito importante nesse tratamento da ejaculação precoce, já que na maioria dos casos tem um componente psicológico, né? E medicamentos que atuam no sistema nervoso, né? Já para ele ter mais calma. Isso, na verdade são ansiolíticos que nós chamamos, né? Para deixar o paciente mais tranquilo, mais calmo, para ele iniciar a relação sexual sem aquela ansiedade e aquela preocupação de ejacular rápido, porque isso acaba gerando um ciclo vicioso e cada relação que ele vai ter, ele vai ficando mais ansioso e mais preocupado, e isso acaba interferindo. Então, esses medicamentos agem a nível central, né, que são chamados inibidores da recaptação de serotonina, né, e tem vários no mercado também que eles agem nesse sentido. Sem se falar também na questão de quando teve o primeiro ato e já teve a ejaculação, a pessoa já fica meio entristecida.
parte para a segunda. Perfeito. Que já demora mais um pouco, né? Exatamente. Existem várias algumas manobras, algumas técnicas, nós orientamos os pacientes. Também. Exercício, a gente, quando você começar a ter relação sexual, você dá uma parada, muda de posição. Existem alguns medicamentos, alguns anestésicos tópicos que podem ser colocados no pênis para reduzir a sensibilidade. Então, tem paciente que tem um freio, que é aquela parte do prepúcio ali, do excesso de pele, que tem o freio curto. Então, esse freio curto aumenta muito a sensibilidade do pênis. Então, às vezes a gente faz até uma cirurgia para soltar esse freio, você diminui um pouco a sensibilidade. E a outra manobra que também ajuda a melhorar a ejaculação. Doutor, chegou uma pergunta aqui para a gente encerrar, passar rápido, né? A Michele da Abolição, ela quer saber se você tem um telefone para entrar em contato para o seu atendimento. Claro, 3316-8181. Tá aí, olha, facinho, Michele, 3316-8181. A gente agradece demais a sua participação aqui, sempre com assuntos muito interessantes. As pessoas ligam, participam, vêm com perguntas. E, claro, Vida e Saúde está à sua disposição para que a gente cumpra esse papel de levar informação aos nossos telespectadores. Muito obrigada. Okay, obrigado mais uma vez de participar do programa de vocês. Estou à disposição aí para qualquer esclarecimento. Uma excelente Páscoa, viu? Obrigado para vocês também e para os telespectadores. Pois é, a Semana da Páscoa está vindo aí. Se você está acompanhando o nosso Vida e Saúde no sábado, né? O sábado de Páscoa, domingo de Páscoa está bem pertinho, né? Um sábado de aleluia aí. Aproveite a Páscoa, reflita, não fique só naquela história de comprar ovo de Páscoa, não. Fique perto das pessoas que você gosta, né? Faça uma oração, vá a uma missa. Cuida também do seu lado espiritual, que é muito importante, tá bom? A gente volta na próxima segunda-feira. Um abraço muito especial. Vem aí o programa Camisa 10 com o João Carlos, se você estiver assistindo a representação, claro que não. Vem outra programação especial para você aqui na TCM, Canal 10. Até o próximo programa Vida e Saúde, porque você merece uma vida mais saudável.